Você já escutou aquele ditado, o peixe morre pela boca? Porque ele vem, morde o anzol e é pego pela boca. E também quer dizer que conversou demais, conversa muito. E as pessoas às vezes acabam se entrando em contradição, em problemas, porque conversa demais. E a jornalista da Globo conversou muito. Teve a Daniela Lima lá atrás, que foi conversar demais, foi demitida da Globo, hoje está no UOL. Mas esse povo destila o ódio, e o ódio deles está colocando eles em maus lençóis. Virou notícia nacional, o Nicolas repostou, muita gente repostou isso aqui virou notícia, acho que mundial, talvez. O áudio que foi vazado da jornalista com o seu ódio pelo Trump ali, eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar sobre isso aqui. Então tem muita coisa acontecendo hoje. Eu vou falar aqui sobre o caso Zambelli, uma série de coisas que a gente vai falar aqui hoje. Muita coisa a gente vai falar. Eu acredito que você vai gostar do que nós vamos falar aqui hoje, que você vai gostar do nosso editorial de agora das 18 horas. Vamos lá? Sem enrolação, já se inscreveu no canal? Não? Inscreva-se agora então. Vamos lá. Olha esse áudio aqui, depois a gente vai comentar um pouquinho e eu vou passar para um outro assunto. O que aconteceu com os esquerdistas depois de tudo isso aí? O que falaram sobre esse acordo de paz do Donald Trump aí com Netanyahu e o Hamas. Vamos para cima? Vamos direto para o nosso editorial de hoje? Já se inscreveu? Já. Então bora para cima. Deus, você é o Espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo tenha... Viu aí? Aí o áudio estava aberto e ela começou a falar que o diabo carregasse o Donald Trump lá e eles cortaram o áudio. Gente, esse povo tá passando vergonha demais. O povo tá passando muita vergonha por conta do ódio. Está escancarado que a mídia esquerdista, principalmente a Globo ali, eles têm um ódio mortal da direita. E do Donald Trump, então, o negócio está aos extremos. E pela boca, o peixe morre pela boca e mais uma vez fica escancarado. Um áudio desse que vazou e ridicularizando a jornalista por conta dela não conseguir guardar a língua dentro da boca. Eu acho legal quando esse povo comete essas gafes aí e fica escancarado o lado que eles escolheram, né? Foi cortado o áudio, foi legal, não foi? Mas vamos mudar de assunto. O Fábio Pagnosi, ele é o advogado da Carla Zambelli. E o Lula, em entrevista lá na Itália, perguntaram se a questão da Carla Zambelli pode gerar algum desconforto ali com o governo da Itália. Ele falou que não, com ironia, né? Não, eu nem lembrava falar mais dessa mulher. Ela ainda não merece respeito nenhum. Detonou a Carla Zambelli falando que nem lembra dela. Lembra sim. A Carla Zambelli, eles têm vontade sim de deixar ela, trazer ela para o Brasil e massacrar ela. Lembra sim a hipocrisia do Lula, falar que nem lembra, mas não se esquece. Eles não esquecem das pessoas de direito e querem colocar todos na cadeia. Vou trazer um vídeo agora para vocês do Fábio, que eu disse para vocês, Paganosi, que é o advogado da Carla Zambelli, falando da hipocrisia do Free Palestine. Onde que estão os Free Palestine? A Palestina livre. Depois que o Donald Trump foi lá e fez o acordo, libertou os reféns israelenses e soltou aquela bandalhada de vagabundo do Hamas lá, que não vai ter mais a guerra ali, ninguém vai estar morrendo, o Hamas não vai ter mais o que fazer, entregou. Cadê os Free Palestinos? Vamos lá, vamos escutar o Fábio Paganosi aqui. Presta bem atenção. Vamos ver o que ele fala. Eu acho bem interessante a fala dele. Coisa bem chocante acontecendo que merece a nossa atenção e reflexão. Vocês lembram de todos aqueles ativistas mobilizados, engajados, defendendo a causa palestina, lutando pelos palestinos, falando publicamente em favor dos palestinos,
querendo o fim da dor e do sofrimento dos palestinos, dor e sofrimento real, que óbvio que precisava parar, precisava ser resolvida. Então, todos eles estão em silêncio absoluto. Por que será? O natural não seria, se você defende um povo e eles estão sofrendo e o sofrimento acaba, você ter uma empatia e comemorar, celebrar, falar disso publicamente? Não é um sinal mínimo de empatia com eles? Aqueles que você supostamente defendia? Não seria isso? Bom, mas não é isso que está acontecendo. Então a gente tem que refletir o que pode estar acontecendo. E tem algumas possíveis explicações, e essas explicações são importantes para a gente entender como a ideologia funciona, como a política funciona e até como a geopolítica funciona. A primeira possível explicação é que essas pessoas seguem uma ideologia cegamente. E a ideologia entrega para elas uma cartilha que diz o seguinte: a causa da vez é essa, fale isso, siga isso, diga assim, se manifeste desse jeito, Palestina livre. E pronto, você não está preocupado com aquelas pessoas. Elas são só um instrumento de plantão da sua causa, da sua ideologia, o que a sua ideologia mandou. Então você não vai reconhecer, até porque virou a página, a ideologia vai encontrar um outro assunto e você larga os palestinos para trás. Uma segunda possível explicação é que aquele que colocou de pé o acordo, que costurou, que fez acontecer, é um líder ou um presidente de um viés ideológico distante do seu. E como você tem uma paixão ideológica, você é incapaz de reconhecer acertos. Existe uma diferença entre você criticar uma liderança por razões reais e criticar por razões ideológicas. A crítica ideológica ela é incapaz de consentir acertos. E é impossível negar que esse foi um grande acerto do Trump. É impossível negar que os palestinos pararam de sofrer. E se você não faz isso e você defendeu os palestinos até agora, na verdade, então, você talvez não estava preocupado com os palestinos. E a terceira e possível explicação, ela é a mais perversa e preocupante de todas. O acordo deixa o Hamas mais fraco. O Hamas perde a sua alavanca contra Israel, que são os reféns. E o acordo prevê que o Hamas entregue o poder. Então, independente dos palestinos pararem de sofrer, quem sai perdendo nesse acordo é o Hamas. E se você não consegue se manifestar feliz com o fim da dor dos palestinos, é porque talvez você esteja defendendo o Hamas. E aí, você concorda com o Fábio Paganosi? Alguma dessas explicações, desses entendimentos dele faz sentido para você? Você compactua com alguma dessas hipóteses? Agora, se for a última, aí é para acabar mesmo. Porque quem que saiu perdendo com tudo isso foi o Hamas. Eles não têm mais moeda de troca. Eles perderam muito poder ultimamente. Israel enfraqueceu muito e muito o Hamas. Eles estão sem poder. Eles fizeram esse acordo porque não estão com poder, porque senão eles jamais fariam um acordo desses, de forma alguma. E se Israel devolveu agora, como Israel devolveu os soldados do Hamas e eles não cumprirem, aí o inferno vai ser igual o Trump falou. Vão entrar e vão arrasar tudo se o Hamas não cumprir. Vai arrasar com tudo, mas a culpa é do Hamas, não de Israel nem do Donald Trump. Concorda? Faz sentido para vocês que eu estou falando também? Se não haver uma trégua mesmo, eles não cumprirem o acordo, o Trump já avisou que vai ser terrível para eles. Vamos para mais uma? Vamos falar aqui do Eduardo Tagliaferro, matéria aqui do Pleno News, né? A Itália revogou medidas cautelares do Tagliaferro. Muita gente já noticiou, muita gente já falou, e a gente sabe que foi revogado medidas. Ele não poderia sair da cidade, hoje ele pode transitar por toda a Itália. Então, a defesa dele ali deve ter feito um bom trabalho e ele está mais tranquilo.
E será por que contra a Carla Zambelli o negócio é tenso? E parlamentares, muita gente está indo para cima. Será por quê? Porque a Carla Zambelli foi uma grande opositora do PT. Foi uma grande opositora do sistema esquerdista. E eles odeiam a Carla Zambelli. Foi uma grande vitória mesmo aqui do Eduardo Tagliaferro, e eu vou ler para vocês. Já está antiga a notícia, mas vale a pena a gente ler. Vou colocar na tela para vocês aqui para a gente ler, para a gente entender algumas coisas. A Justiça da Itália decidiu liberar a circulação de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, em todo o território italiano. A decisão divulgada nesta segunda-feira mantém, porém, a proibição de que ele deixe o país. Segundo o advogado Eduardo Cantz, que compartilhou a informação nas redes sociais, Tagliaferro voltará a ter um documento de identificação válido apenas para o uso interno. O objetivo é permitir que ele viaje dentro da Itália, sem possibilidade de sair do território. Ou seja, foi uma grande vitória. Ele pode transitar por toda a Itália. E o que está acontecendo? Com essa questão do Tagliaferro, a questão da Carla Zambelli ali, senadores foram lá, está escancarando para a Itália e para o mundo o que o judiciário tem feito. A perseguição contra as pessoas da direita. O Tagliaferro, ele não é de direita. O Tagliaferro era alguém que compactuava com aquilo que o Alexandre de Moraes fazia. Para refrescar a sua memória, Tagliaferro entrou em uma situação difícil ali com a situação de arma que envolveu a esposa e tal, e filhas e tudo. E teve mensagens vazadas do celular, onde tudo começou. Ele foi exonerado do cargo e começou a perseguição. E ele, como um bom aluno, aprendeu bastante. Ele guardava tudo para que, se um dia ele precisasse, ele teria provas para se proteger. Então, Tagliaferro era alguém que andava com Alexandre de Moraes. E ele sabe que está na mira. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é que o Tagliaferro hoje é o bonzinho. Não, a gente tem que falar a verdade. Não é o bonzinho. É porque ele passou de perseguidor a perseguido. Então, ele escancarou tudo que está acontecendo. Não vamos ser hipócritas aqui e falar, salvador da pátria, patriota. Nada disso. Ele não era patriota. Ele cumpria aquilo que o Alexandre de Moraes mandava fazer. Então ele era da trupe do Alexandre de Moraes. E com tudo que aconteceu hoje, ele é alguém que era da turma que se protege e que entrega o Alexandre de Moraes. E com tudo isso mostra para a esquerda também que se a esquerda não abrir o olho, a própria esquerda vai começar a ser perseguida também. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Vamos para mais uma? Vamos para a última, né, de hoje. Vamos falar sobre isso aqui. Olha aqui, ó. Imagine se fosse Bolsonaro. Nos últimos 30 dias, Lula gastou R$283 mil por dia no Facebook e Instagram. Vou colocar só um pedacinho, porque tem direitos autorais, tem música. Olha só. Essa equipe apurou que o governo Lula gastou quase 4 vezes mais com anúncios nas redes sociais nos últimos 30 dias. Presta atenção, o desespero do Lula para fazer anúncio, para colocar o governo como bom na fita, começando a campanha já agora, para mostrar se nós somos bons, nós estamos fazendo, é muito dinheiro. R$283 mil por dia em anúncios no Instagram e Facebook. Quem que agradece é o Zuckerberg, né, que é o dono da Meta, do Facebook. Então, de certa forma, brigam que querem tirar as redes sociais, mas quando precisam de aparecer, vão usar justamente as redes sociais que eles querem parar. Mas eles podem fazer propaganda deles. Do outro, tem que cercear. 8 milhões e meio só de propagandas no último mês. E aí, esquerdinha, beleza para você? Gastar o nosso dinheiro público à torpe direita, exagerando nos gastos do governo?
Mas é isso aí, governo do PT sempre foi isso. Governo do PT sempre foi isso. Gastos exacerbados, sem freios, não para jamais. Então esse foi o nosso editorial de hoje, das 18 horas, quase a hora do jantar, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho aí para receber todas as notificações. Eu faço 2 vídeos ao dia. O canal está crescendo e é importante que você interaja conosco, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos dos seus familiares, grupos de amigos aí, para que chegue a mais pessoas. E o YouTube entende que quando você compartilha, você interage conosco, o nosso assunto está sendo relevante. E o YouTube vai entregar para mais pessoas. Então aqui há uma troca. Eu ofereço o meu trabalho, que é vir aqui falar o que está acontecendo, mostrar as reportagens, elaborar aqui, separar os assuntos para depois eu vir aqui fazer de uma forma que fique mais fácil, para você não ficar pegando várias coisas em vários lugares. Eu trago vários assuntos aqui em um vídeo só. Então espero que você tenha gostado, que você está gostando do que nós estamos fazendo aqui. Se não está gostando, fala, Denis, você precisa de melhorar aquilo, precisa melhorar aquilo, isso e aquilo. Dê sugestões também, porque a gente está aprendendo aqui ainda. Eu sou novo ainda, não tenho nem o meio século de idade, eu sou novo, então aprendo. Se vocês me ensinarem, me derem dicas, eu aprendo mais ainda. Eu sei que tem muita gente que assiste aí que é expert em internet, em vídeos, edição, essa coisa toda. Então pode me ajudar. Se você é alguém desse meio aí, pode ir lá, colocar nos comentários que eu aceito ajuda, beleza? Deus abençoe você e até o vídeo de amanhã, 1h da tarde.